Olá, bem-vindos ao Espaço Reabilitar. Hoje eu queria continuar uma conversa que a gente teve da última vez sobre a questão da escola. Tenho ouvido muito das pessoas, os medos, os receios, como é que vai ser, se vão voltar às aulas presenciais, se vão surgir os modelos híbridos, e a gente vai pensar um pouco sobre isso. Vocês devem se lembrar que eu falei lá nos primeiros vídeos sobre aquelas palavrinhas necessárias para a gente poder ficar com as crianças, né, e os adolescentes. Então, paciência, as conversas, né, vocês se lembram disso. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse segundo item, conversas. Da mesma forma que é preciso com as crianças e adolescentes com os quais não convivíamos o tempo todo, né, conversar, também vamos precisar, entre essas duas grandes instituições humanas, família e escola, começar a conversar. Conversar sobre como vamos nos ajustar para criar novas possibilidades de que as crianças sejam educadas e sejam ensinadas. Porque essas duas coisas estão dissociadas em duas palavrinhas bastante digamos assim, difíceis da gente entender, porque no fim é a mesma coisa que surgiram com a modernidade, que são a educação formal e a educação informal. Quando a gente pensa em educação formal, a gente automaticamente já pensa na escola. Na escola que ele vai aprender, né, todos os conteúdos seculares, né, tudo aquilo que academicamente vai permitir a ele ascender a condição de uma profissão, de uma faculdade, ou de exercer, ou de um ofício diferenciado das outras pessoas. Então a gente tem um processo que valoriza e favorece um certo individualismo, né? Quando a gente pensa em educação informal, a gente está pensando em algo que não se refere a isso, a esse conhecimento acadêmico, mas aos conhecimentos dos procedimentos, como é estar consigo mesmo e como é estar com o outro. Quando a gente pensa então nessas duas modalidades da educação que estão artificialmente separadas, a gente está se esquecendo que educa-se em qualquer lugar. Toda vez, aliás, que a gente ensina como professor, como docente, a gente também está educando, né? Então existe sempre o chão, vamos dizer assim, de uma educação, ou seja, dessa transmissão chamada de informal, de como é ser comigo e como é ser com o outro, como é estar comigo e como estar com o outro, que automaticamente me permitem adquirir esses conhecimentos que são ensinados. A educação infantil, por exemplo, ela é totalmente baseada nesse processo de educação, vulgo informal, que de informal não tem nada, porque tem forma, portanto também é formal, em que a criança aprende procedimentos. Então, quando a gente está pensando na situação da pandemia, a gente tem que lembrar o seguinte: escola e família têm que começar a conversar, porque, número 1, a família não tem método nem técnicas para ensinar nenhuma das disciplinas que para a escola funcionam de uma maneira muito tranquila, porque os professores têm métodos, técnicas e diretrizes pedagógicas para a transmissão daqueles conteúdos. Quando a gente pensa na escola, muitas vezes a escola não tem tempo, pela quantidade das crianças, dos adolescentes, de saber da situação de cada um, e muitas vezes questões específicas desse processo da dita educação informal passam batido por causa da necessidade do ensino dos conteúdos. Então a gente pode pensar o seguinte: a família precisa pensar com a escola qual a melhor forma de educando dar base para a transmissão desses ensinamentos, né? E ao inverso, o que a escola pode dizer dos seus ensinamentos para dar aos pais, voltamos ao ponto de partida, a base educativa para poder conseguir que esses ensinamentos sejam adquiridos de uma maneira agora muito diferenciada. Aí é que as coisas vão se tornar bastante difíceis, por quê? Ainda pensamos à moda do século XX, né? Do professor que está lá na frente falando, do aluno que está aqui, do outro lado escutando e que vai embora em determinado horário e que uma vida não tem nada a ver com a outra. Essa conversa entre a família e a escola vai ser fundamental para construir uma unidade entre esse que aprende. Aquele que aprende, aprende o tempo todo. Ele não só apreende,
mas ele constrói o tempo todo o estar com o outro, o estar consigo, mediado por esses conhecimentos. Finalmente, nessa construção, que agora vai ser muito necessária, nós vamos precisar da primeira palavrinha que eu já contei para vocês das outras vezes. Paciência. Porque vai demorar, porque somos humanos, porque somos errados, somos imperfeitos, mas nós vamos conseguir, né? Nós vamos fazer uma série de pensamentos e reflexões sobre isso e a gente vai conseguir construir uma nova possibilidade daquela palavrinha que eu bem já falei, que na verdade são duas, um novo normal. Mais uma vez, convido vocês para acompanhar nossas postagens, os nossos vídeos e as nossas propostas. Até mais!